Ô, Lúcio, ó, parabéns pela apresentação. Assim, poder te ouvir, ouvir teu conhecimento, a forma que você consegue passear por esse labirinto, né, dos hormônios e carreadores, plasma, saliva, é impressionante. Eu vou começar com as perguntas aqui e a gente vai batendo um papo. Dr. Miguel Naveira, de Santos, pergunta, né? Na verdade é um comentário, né? Apesar da síndrome de fadiga crônica ser caracterizada por fadiga extrema por mais de 3 meses, depressão e fibromialgia, parece ser inflamação ou infecção mediada pelas citocinas e o start para tal síndrome. A inflamação ela faz todo sentido, doutor. Né? Eu acho que tudo começa por aí, né? Lesando todos os nutrientes e os pontos de gatilho para você formar energia a partir da mitocôndria. Né? O Dr. Renato Rício. Queria que o Dr. Lúcio abordasse a relação dos níveis de cortisol com a fisiologia de conversão de T3 para T4, levando ao hipotiroidismo funcional e, assim, agravando a sintomatologia, provavelmente, da fadiga. Bom, isso aí é o seguinte, cara. Você precisa de cortisol acionando mitocôndria. Isso aí a gente já vem falando o tempo todo. E a tireoide, ela é rica em mitocôndria. Então, se você não tem cortisol livre suficiente, você não tem ativação de mitocôndria e a tireoide, mesmo recebendo informação de TSH, você não tem produção de T3 e T4. E se você não tem cortisol e tireoide funcionando, tireoide é nosso termostato. A temperatura corporal vem dali. E se teu cortisol não está atuante, você tem pouco cortisol e a temperatura não se restabelece, você tem também o carreador de T3 e T4 extremamente ávido. Então, é onde você antigamente se dosava T3 e T4 total. Hoje já não se fala disso mais, porque não adianta. Você via T3 e T4 normais com o cara com sintomas de hipotiroidismo. Então, depois que se passou a dosar T3 e T4 livres, se começou a entender que você tinha normal T3 e T4 total e baixo T3 livre e T4 livre. Ou seja, a mesma situação que ocorre com testosterona. Se não libera, você não tem a ação. Não é que muitas vezes a tireoide parou de produzir. É que às vezes ela produz e fica... É outra situação. Às vezes ela produz, mas você não tem T3 e T4 livres suficientes. Entendeu? Então, na fisiologia, a gente vê por aí duas situações. Uma não é ativação, falta de ativação mitocondrial, para ela funcionar realmente. E tem mais. Quando você tem corpo frio, você tem SHBG também ácido demais, que não libera progesterona e estradiol. E a tireoide tem receptores de estradiol e progesterona. Se os dois não estiverem ativados ali, você também não tem tireoide funcional, não. Beleza, Lúcio. O doutor Miguel Naveira também. Lúcio, tem sido observado vários casos de síndrome de fadiga crônica pós-dengue, pós-CMV, pós-inflamação por prótese mamária. Ele queria saber se você também tem observado essas situações no teu laboratório, ou enfim, com os médicos. Como eu falei lá no início, a adrenal, ela tem um problema sério, que ela recebe muito sangue para o tamanho que elas têm. É muito sangue passando, que deveria estar só nutrindo, e leva de tudo para ali. Então, vários vírus, várias bactérias se alojam ali. Cândida se aloja ali. Então, todas essas doenças infecciosas, elas acabam prejudicando a córtex da adrenal. Principalmente uma coisinha que tem se esquecido, que é a tuberculose.
Então, várias, né? É muito comum isso tudo que você falou, citomegalovírus, Epstein-Barr, tudo isso vai parar na adrenal, e se você não tem ela bem constituída, com todos os antioxidantes, né, com a capacidade dela de se defender ativa, você realmente vai ter problema com isso. Então, a gente vê, mas a gente não tem a relação, foi porque teve o dengue, né? A dengue, Uhum. tem essa. Tá bom. Mas é esperado. Doutora Janete pergunta, quanto você considera o SHBG baixo relacionando com resistência insulínica? Isso é importante, a gente falou bem rápido ali, mas obrigado pela pergunta. É interessante, olha só. Eu vou começar com uma pergunta. Quantas meninas chegam ao consultório com todo o quadro de hiperandrogenismo, ou seja, testosterona alta, DHT alto, com espinha, com pele oleosa, queda de cabelo, ganhando peso, e você dosa no sangue e dá normal, ou baixo o DHT. Essas meninas normalmente têm resistência insulínica associada. A resistência insulínica vai diminuir a quantidade de SHBG. Gente, se teu paciente homem chega no consultório com 15 de SHBG, não dê parabéns para ele, ele está ficando diabético. Se tua paciente mulher chega no consultório com 40, 50 de SHBG, não fale que ela está bem. Ela está ficando diabética. É aquilo que eu falei. A endocrinologia não olha para o SHBG como um carreador de esteroide malvado que não deixa o seu hormônio trabalhar. Ele olha para o SHBG como um marcador de resistência insulínica. Então, isso aí é interessante. Foi bom ela ter perguntado isso aí. Obrigado. Lúcio, o doutor Renato Rício pergunta, a presença de citocinas inflamatórias podem levar a uma queda na conversão de T4 para T3 com aumento de T3 reverso. Pergunta se existe, né, e qual a relação disso com o cortisol? A alteração virando T3 reverso? Ele está dizendo assim, que numa situação de aumento da inflamação pelas citocinas, que leva uma queda na conversão de T3, de T4 para T3, com o aumento do T3 reverso. Se existe uma correlação com o cortisol, essa situação? Não conheço essa relação direta do cortisol, porque o cortisol também está se alterando ali por causa da inflamação. Eu não sei se ele vai relacionar com a conversão de T3 em T3 reverso. Na verdade, não é T3 e T3 reverso, é T4 e T3 reverso. Né? Ao invés de se transformar em T3 livre, ele vai para T3 reverso. Mas eu não sei qual é a relação com o cortisol alto, não. Tá. O doutor Renato ainda de ribose entra como coadjuvante a carnitina, biquinona, PQQ. Doutor Renato, tem uma pergunta do doutor Miguel, um pouquinho mais para baixo, falando para a gente abordar um pouquinho produtos ou protocolos, né, para fadiga crônica, aí a gente acaba falando um pouquinho de tudo. Doutor Miguel Naveira, em decorrência do uso de azitromicina mais prednisona na pneumopatia pelo Covid-19, como temos observado, seria interessante o uso posterior de lactobacilos mais FOS para restabelecer a flora intestinal? Nos teus exames aí do Copromax, você deve ter alguma bastante experiência. Né? Com a pandemia, que a gente achava que o Copromax ia dar uma freada, ele está aumentando. Está aumentando o número de exames de Copromax. Por quê? Ele verifica justamente essas alterações todas que estão ocorrendo depois do tratamento. Então, o sujeito usou medicamentos corticoides, usou antibióticos, né? E tudo mais, modificou a alimentação do sujeito, né? E você tem toda uma alteração, né, no gastrointestinal do sujeito, e você vê que realmente eu não trabalho diretamente, não sou eu diretamente que faço os exames de Copromax, mas o pessoal está reclamando que está vindo muita coisa alterada, né? E a gente vai até marcar essa data para frente, essas alterações.
E, doutor Naveira, e o pessoal que está nos assistindo, né? Geralmente, os probióticos relacionados ao uso de antibióticos, se vocês quiserem marcar, mas são Lactobacillus acidófilos, raminosos, Lactobacillus laxus, bifidum, Saccharomyces boulardii, Enterococcus faecium, todos eles ajudam bastante, né, esse paciente com essa desbiose. Dr. Miguel, síndrome de fadiga crônica, tratar com ácido málico, com enzima Q10. Beleza, doutor. A gente tem uma pergunta tua, né, falando de protocolos, aí a gente vai estar abordando. Doutor Naveira, né, qual sugestão de protocolo injetável para a síndrome de fadiga crônica? Doutor Naveira, dentro da aula que o doutor Lúcio apresentou, eu fiz algumas anotações aqui. Então, ele falou sobre metabolismo energético, fadiga mitocondrial, a necessidade de uma detoxificação, né, gerando uma disfunção nos carreadores. Então, eu acho que essa pergunta, ou essa resposta, ou esse protocolo é tão amplo, porque a gente está falando aqui. Aí eu anotei outra coisa interessante, Lúcio, no slide teu, do questionário dos pacientes, né? Eu anotei os que tem a ver aqui com a parte de um fígado intoxicado, ou de um paciente necessitando de uma detoxificação. Lá no teu questionário, daquele paciente de 40 anos, estava lá, diminuição de massa muscular, aumento de circunferência abdominal, diminuição de energia e aumento da ansiedade. Todas as situações relacionadas a um paciente intoxicado, né? Então, doutor Miguel, aí a gente teria que abordar, por exemplo, neurotransmissores, né? Uma melhora no balanço de neurotransmissores, melhorando serotonina, dopa, né? GABA. Se a gente for falar de protocolos para melhora de fadiga mitocondrial, então a gente está a falar de, essencialmente, L-carnitina, PQQ, vitaminas do complexo B para fazer acetilação da L-carnitina, coenzima Q10. Para quem tem experiência, o azul de metileno como doador de elétrons no complexo 2 para 3 para 4, na formação de energia na mitocôndria, também são nutrientes extremamente importantes. Sem eles, você não tem aí uma boa função mitocondrial, né? Acho que é a base para a gente estar falando de metabolismo energético. Não sei se o Lúcio quer complementar. Não, tranquilo, isso aí. É só lembrar o seguinte, quando falar de fadiga adrenal, fadiga ligada a cortisol, você pode ter tantas situações diferentes que eu não consigo entender como não mensurar para você marcar, por exemplo, se o cara tem cortisol normal, mas está alto de madrugada e de noite, e durante o dia está muito baixo. Será que o tratamento é idêntico a um sujeito que tem cortisol baixo ponta a ponta? Entendeu? Ou muitas vezes o cortisol é alto todos os momentos, a gente tem cortisol alto às vezes, todos os pontos. E o cara apresenta a sintomatologia de quem não tem cortisol. Por quê? Ele está depauperado. Olha só, ter cortisol não significa que o cara está energético. Ele pode ter cortisol alto, mas acabou com toda a teu sistema, até mitocondrial, cara. Ele tá cansado, estressado. Tem muita gente com cortisol alto que fica deitado. Porque ele já não dorme, o cara não para. Né? Por isso que às vezes eu vejo pessoas que usam cortisol manhã, tarde e noite acima do normal. Eu falo assim, esse cara não tem ritmo circadiano mais? Né? Então, é difícil. Com a fadiga adrenal, vou dar uma injeção? Não sei, às vezes o cara, tudo que ele precisa é não ter mais cortisol. Né? Uhum. Apesar de aparentar que precisa. Então, doutor Miguel, não sei se a gente conseguiu responder a tua pergunta, mas assim, só relembrando. Então, nesse caso, a gente teria que ter pelo menos 3 abordagens, né? Uma, para melhorar o metabolismo energético através de uma mitocôndria mais funcional,
Então, os principais produtos, L-carnitina, PQQ, coenzima Q10, complexo B, tá? Derribose também são os principais. Para a gente falar também de melhora de energia, né? A azul de metileno é importantíssimo e ele entra como um produto sinérgico à coenzima Q10. Se a gente for falar nesse paciente também de melhorar a desintoxicação, né, desintoxicação hepática, aí a gente tem que falar de aminoácidos sulfurados, antioxidantes e principalmente produtos como substrato para melhora da função da citocromo P450. Então, é uma abordagem assim bem mais detalhada, né, e a gente consegue fazer muita coisa por esse paciente. A Carla Tratsky, Lúcio, está falando aula excelente, agradecer o conselho na questão lá do burnout. Né? Eu acho que é realmente algo que tem que ser levado a sério. Dr. Marcelo Vaz, Lúcio, né, parabéns pela aula. Os casos de fadiga que ocorrem meses após a infecção viral ou bacteriana seriam também causados por uma ação direta sobre a glândula? Sim. Sim, até a ação direta da bactéria ou a ação direta de toxinas geradas pelo organismo ou pela própria bactéria, né, que vão recircular. O problema é recirculação, gente. É muito sangue, o sangue passando e se fixando a gordura. 70% da córtex do nosso adrenal é gordura. Gordura segura tudo, é uma esponja. Então, tudo que você toma e o que você ingere, mesmo que inadvertidamente, vai para lá. E outro detalhe, tudo que cai sobre sua pele vai para lá. Então, às vezes, você compra aí, vamos falar assim, compra a roupa da China que desmancha tudo, vai entrar na sua pele, vai parar na sua adrenal. Entendeu? Bacana. Dr. Marcel, predominância estrogênica, como fica o SHBG? Bom saber isso aí. É o seguinte, SHBG também segura estradiol. Ponto 1. Você faz o exame de sangue, dá estradiol alto, tanto no homem quanto na mulher. Aí você fala, o estradiol está alto demais. Vai lá com crisina, vai lá com anastrozol. Gente, cuidado. O SHBG, às vezes, está segurando o estradiol ali. Quando você faz na saliva, está baixo. Já está até faltando. Né? Então, tem que saber que muitas vezes você tem estradiol alto no sangue, mas ele não está te fazendo nada, igual o DHT. Às vezes está alto no sangue e normalíssimo, até baixo na saliva, e não está te trazendo problema. Aí que entra naquela história. Aí vai tratar o exame, né? Porque você vai tratar um DHT alto que não está te fazendo nada. E aí você dá um inibidor de 5-alfa-redutase que vai afetar um pouquinho de DHT que estava livre. O outro está preso, está lá guardadinho, não vai acontecer nada com ele. Até que está virando DHT para usar dia a dia, você mata ali a 5-alfa-redutase. Você mata ela e deu problema. Agora, o estradiol. Primeiro, predominância estrogênica, você tem que saber que dia que você está colhendo do paciente. Se a mulher está fértil, você tem que saber. Porque no 12º dia do ciclo, a mulher tem que ter predominância estrogênica, porque senão é mulher. É a hora que ela está com um pico de estradiol, ela precisa daquele pico. E eu vejo o pessoal me trazer o resultado para comparar com o de saliva. Mas que dia que colheu isso aqui? Não sei. Então, não sei. Você vai matar o estradiol porque ele está alto no dia que tinha que estar alto? Ele não pode estar alto na azilútia. Nem sabe que dia que você colheu. Então, eu tenho visto isso acontecer, tomar muito cuidado com isso. Mas, como ele perguntou, o Marcel, boa pergunta, a predominância estrogênica pode ser atrapalhada pelo SHBG. Como? Resistência insulínica, diminuiu demais o SHBG, libera estradiol livre demais. Você vê normal no sangue, com a mulher com toda a sintomatologia, aí você põe a culpa no exame ou acha que é uma outra coisa que está acontecendo. Entendeu? Legal, Lúcio. Doutor Ivete Raffman, cortisol matinal baixo e alto à noite, qual seria a melhor conduta? Adaptógenos? Adaptógeno, talvez, né? Ou parar de comer porcaria à noite.
Vamos lá. Doutor, Rafael, não, disponibilizar a aula. Doutora Carla Tratz, como se utiliza o PKK? Deve ser PQQ. Pode ser, pode ser. Doutora Carla, se a pergunta foi essa, né, como se utiliza o PQQ? PQQ é pirroquinolinoquinona, uma substância que tem um poder de aumentar a PGC1-alfa, atua de uma forma bem interessante na biogênese mitocondrial. Ele tem algumas questões que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. O seu uso endovenoso, ele tem que ser feito lento, tá? A gente precisa avisar o paciente, pode acontecer a geração de calor no assoalho pélvico, tá? O uso intramuscular também pode ser realizado. Nos nossos registros, a gente tem que alguns pacientes podem desenvolver náusea, tá? E cefaleia. Então, são as 3 situações que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. O uso endovenoso, se a gente tomar o cuidado de sempre diluí-lo e fazer um gotejamento mais lento, ou quando é o paciente de primeira vez, usar metade da ampola, você dificilmente vai ter algum problema, tá? Vai tateando por aí. João, eu lembrei da pergunta do Renato sobre tireoide. Com citocina, a MPK é prejudicada, né? A mitocôndria. Então, ele não é nem diretamente ligado ao cortisol, mas na inflamação, né? Como ele perguntou, o que aconteceria lá com a tireoide, né? Tá certo. Doutora Amélia Murayama, o ideal seria modular a inflamação e não bloquear para evitar complicações hormonais? Sempre, né? Sempre tentar modular a inflamação. Aí você vai usar ômega 3 e outras coisas, mas é o João que sabe aí o que se usa, mas a verdade é você tentar trabalhar, interferir o menos possível no sistema. Com bloqueios, né? Porque normalmente todo mundo quer bloquear tudo, né? Tá. A doutora Carla está falando que dói muito. O PQQ, ele dói por quê? Ele tem uma osmolaridade muito baixa e como ele é uma substância bastante reativa, você não pode ficar associando muitas coisas com ele na ampola. Por exemplo, o HMB é totalmente incompatível com o PQQ, entre outras substâncias. Então, uma dica, todas essas substâncias, como metilcobalamina, curcumina, PQQ, que per si tem uma osmolaridade muito baixa e um pH levemente ácido, sempre associa com lidocaína e você tem teu problema resolvido. Se você está se referindo ao uso endovenoso, vale aquela máxima: dilui e controla o gotejamento. Tá? Lúcio, acho que a última pergunta, pelo horário aqui, Dr. Everton, está sempre aí com a gente nas aulas. Caro Lúcio, voltando no exame RT-PCR, você consegue distinguir o coronavírus infectante dos restos de vírus, ou de fragmentos, né? Ô, gente, esse negócio todo. Eu procurei tudo quanto é lugar, peço para a Isabela procurar. Esse negócio de resto de vírus não entra, não consigo entrar. Então, eu paro do seguinte princípio. Não, lógico que RT-PCR não fala se o vírus está ativo ou não. Poder infectante, tá? Isso você vai ter só em cultura, que quase ninguém faz isso, né? Mas eu sempre lembro daqueles filmes de ficção científica que os bichos que estão no espaço, você mata todos, sobra um. Eu não vou acreditar. Se deu RT positivo, pode ter 60 dias de infecção. Eu não vou confiar em colocar essa pessoa perto de um idoso nunca. Não tem como, né? Sem dúvida. Espera dar negativo. Na Alemanha, você para fazer uma cirurgia eletiva, você tem que fazer swab, orofaringe, nasofaringe e retal. Se der positivo, você vai voltar para casa e vai esperar para dar negativo para fazer a cirurgia. Por que nós aqui, no meio da confusão, né, não é hora de a gente ficar achando, não é infeccioso. Pô, não sei se é. Até porque eu já peguei gente que teve 2 vezes.
Se vai ter doença 2 vezes é outra história. Ter Sim. SARS-CoV-2 é uma coisa, desenvolver Covid-19 é outra. Eu já tive 2 funcionárias que estiveram em espaço de 5 semanas positivo, com outros exames, entre elas, negativo. Então, não vou confiar. Deu positivo, eu saio correndo. Tá Não vou certo. confiar. Ô, Lúcio, tem uma última pergunta e a gente encerra, te prometo. Doutor Não. Diógenes, DHEA libera testo, aumenta o SHBG, Lúcio? E a pergunta dele. Primeiro, o DEA, que é usado, né? Ele está se pensando sempre em ter lá na frente testosterona. Para mulheres, ele costuma realmente ter um efeito muito bom, porque o DEA vai se transformar em androstenediona, que pode virar testo, mas se não virar testo, pode virar 3-alfa-diol, que vai virar DHT, que para a mulher, na quantidade boa, é muito bom, vai ter efeito andrógeno, e aí ela vai achar que foi a testo que subiu, mas na verdade foi a DHT dela boa que subiu. Para o homem é um probleminha. A maioria se transforma em androstenediona, que vai se transformar em estrona, e dali para estradiol. E acaba aumentando essa HBG, porque excesso de estradiol e estrona aumenta essa HBG na gente. Entende? Então, vai depender do indivíduo. A maioria dos homens que usa 10 em quantidade alta vai estrogenizar, sim. E estrona faz mal. Se virar 16-hidroxiestrona, você vai ter problema. Então, não é que o DEA vire câncer, mas é que o mau uso, na quantidade errada, no corpo errado, com cortisol baixo ou excessivamente alto, vai te trazer um desvio daquele DEA. Mas ele é bom, eu uso DEA. Bacana, Lúcio. Legal. Lúcio, queria te agradecer muito, muito mesmo. Depois acho que vou te disponibilizar o chat. Muita gente te elogiando, parabenizando, te agradecendo muito. Obrigado. Realmente foi um baile, um show de aula. Obrigado mesmo, Lúcio. Pessoal, deixo aqui um convite para vocês. Na terça-feira que vem, vai estar com a gente no nosso meeting o doutor Nilo Gardim. Doutor Nilo, acho que sem dúvida, é um dos médicos com maior experiência no uso do Viscum Album. Para quem teve na aula do Dr. Gustavo Vilela, ele abordou também o uso de Viscum para câncer. A aula do Dr. Nilo ela vai ter um enfoque um pouco diferente, apesar da gente estar falando também de Viscum, mas é uma visão antroposófica, é uma visão assim, oriunda de como foi utilizado o Viscum no começo. Eu acho que é imperdível. Para vocês vai ter uma apresentação de casos clínicos. Então, fica o convite para vocês, se inscrevam, compareçam aí na terça-feira que vem, às 19h. Posso falar uma coisinha depois? Opa. E, Lúcio, fica à vontade, a palavra é tua e a gente... E aproveitar o momento, falar de novo de teste. Gente, se você precisar fazer um teste de RT-PCR, que é o teste que é preconizado, tá, gente? Esqueçam a história de que ele é 60% só de sensibilidade, que tem que ser com 5 dias de sintoma, que até 10 dias. Tudo isso vale para teste ruim, teste porcaria. Se o teste é bom, você pode fazer com 2 dias do contato, não é sintoma não, contato, até 30 dias depois. Por quê? Os testes ruins, eles precisam que você esteja com muito vírus por ml na sua coleta. Os testes bons, eles pegam 5 vírus por ml. Os outros com 250, 100 vírus. É muito vírus, vai dar negativo falso. Por isso que vem a historinha dos 60%, que tem que esperar 5 dias. Quando vocês forem a um laboratório fazer o exame, no Brasil todo tem laboratório bom. Você chega e fala assim, vem cá, quantas cópias por ml seu teste é capaz de detectar? Se o cara falar 10, ótimo, 5, ótimo, 20, mais ou menos, a partir de 20 para cima, corre, não gasta seu dinheiro com bobagem, vai dar falso negativo. Ok? A gente sabe disso
Porque como a gente é o único laboratório que faz carga viral no Brasil, do Covid, a gente sabe que gente com 30, 20, 50 de vírus por ml tem sintoma. Eu já vimos muito, né, Lúcio? Né? A gente já fez trabalho juntos aí, né? Com a Gianete junto. Pô, 30, a pessoa quase para dentro do hospital, foi tomar injetável de corticoide para voltar a respirar normal. Ou seja, não tem que ter 580 mil, como já pegamos casos assim, nosso teste chega até 1 milhão de cópias. Então, tome muito cuidado com essa questão do RT-PCR e fujam. Depois vai lá no meu YouTube, vê lá no canal do Lema Laboratório, para não ficar tomando tempo do João, vê lá qual é a diferença de T3, de testosterona. Ih, cara, deu pânico. Teste rápido. Teste rápido para Covid e RT-PCR. Não gastem dinheiro com teste rápido. Não gaste dinheiro dosando anticorpo. Quem está falando para vocês é quem vende anticorpo, tá, gente? Eu vivo de vender exame, mas não quero vender coisa errada na hora errada. Anticorpo você dosa depois, como curiosidade, tá, epidemiológica. Porque nunca vai ser para diagnóstico, tá, gente? E mesmo assim, muita gente sem desenvolver IgG, né, Lúcio? Eu tive RT positivo há 70 dias e até hoje não tem IgG. É isso então, aí. Não quer dizer nada. Você faz, deu negativo, nunca tive. Né? É muito assunto relevante, muita coisa bacana para ser discutida e muita informação que precisa ser difundida. Né? Tá uma bagunça mesmo. Mas a gente podia marcar um outro encontro para ir explorando outros assuntos. Podemos, claro. Então, à disposição. Muito obrigado, João. Valeu, cara. Obrigado você. Pessoal, boa noite, bom descanso. Até terça que vem. Se porventura tiver mais alguma outra pergunta, eu mando para o Lúcio e aí a gente responde a vocês. Pessoal, obrigado de coração. Valeu. Até a próxima. Obrigado.